Eu fiz uma análise do livro de Jó, porque, em primeiro lugar, esse livro, para mim, ele se tornou parte da minha autobiografia. Eu li a primeira vez o livro de Jó num momento de muita dor, quando eu estava entrando para a igreja, e não entendia em que sentido aquele livro podia me confortar. Então resolvi transformar aquilo num estudo profundo, cheguei a algumas conclusões e pensei comigo, junto com Deus, é claro, por que não partilhar isso com os meus irmãos, com as minhas irmãs? Então, quando falaram que eu iria pregar no Boqueirão e que eles iam trazer muitos outros irmãos de outras igrejas, de outras localidades, amigos da TV Novo Tempo, amigos dos membros da igreja, eu falei, Senhor, por que não partilhar com eles um pouquinho dessas descobertas que nessa época de pandemia, eu não preciso ser profeta nem filho de profeta para saber que eu estou pregando para muitas pessoas que estão assustadas, que perderam um ente querido, ou seja, o sofrimento é patente. E dar um pouquinho de conforto através da Bíblia Sagrada e o livro de Jó. Então eu fiz isso num primeiro momento e haverá um segundo culto, e esse segundo sim será transmitido pela internet para que outras pessoas possam assistir também. Eu espero que atinja muitas pessoas. Na verdade, eu sempre viajo e eu costumo dizer que eu vou para que ele possa vir. Ou seja, eu quero pregar o evangelho de toda forma que eu puder e onde estiver ao meu alcance pelo Espírito Santo. A própria Bíblia Sagrada orienta: prega a palavra, insta, seja em tempo, fora de tempo, em qualquer situação local. Noutra situação, foi pedido ao profeta: escreve a profecia numa tabuleta enorme para que até quem passar correndo possa vê-la. De posse desses princípios bíblicos, o meu intuito é pregar a palavra de Deus da melhor maneira que eu puder, ou pior maneira que eu puder. Ou seja, todo filho de Deus nasce no reino como missionário. E é isso que eu quero ser. Tanto eu como os meus irmãos que ansiamos pela volta de Jesus. Sabe, eu costumo até fazer uma comparação. Eu não sou bom de pontaria, eu nunca atirei com uma arma. Então, se eu tiver que acertar um alvo, eu vou escolher uma metralhadora, porque eu vou dar vários tiros e alguns vão para longe, mas muitos vão pegar. O que é que eu quero dizer com isso? Todos os dons que Deus me deu, que eu atribuo a honra e glória exclusiva dele, eu quero usar para o evangelismo, para pregar às pessoas. Seja através da TV, seja através de um podcast, seja através de um vídeo, seja através do testemunho pessoal, de um estudo bíblico, de um livro que eu escrevo, de uma assessoria que eu dou, não importa. Até através dessa entrevista. Eu quero, para a honra e glória de Jesus, ser um canal de bênçãos e de evangelismo, para que todos saibam que eu estou aguardando a volta de Jesus e convidando a todos a aguardarem e se prepararem para esse grande dia junto comigo. Olha, eu ainda até hoje eu não me considero um youtuber. Isso aqui não é falsa modéstia. Primeiro, porque eu sou de outra geração. Segundo, porque eu não fui treinado para isso e nem tenho tempo e paciência suficiente para isso. Eu até costumo brincar que agora, a partir de 2 meses para cá, um pouco menos de 2 meses, o NASP conseguiu uma equipe técnica que está me ajudando nas redes sociais. Mas isso é muito recente. Até eu estou brincando com eles que vocês acabaram me colocando com um Tamagotchi na mão. Para quem não se lembra, o Tamagotchi era um brinquedinho que tinha no passado que você tinha que ficar alimentando, senão ele morria. Porque toda hora o pessoal fica me cobrando, faz um story, posta um story, faz agora uma live, faz isso, faz aquilo, e eu confesso que eu tenho que praticamente me reinventar. Mas, para a honra e glória de Jesus, o canal do YouTube, Rodrigo Silva Arqueologia, que, aliás, eu convido todos a se inscreverem nele, já está chegando a quase 1 milhão de pessoas inscritas no canal. Nós estamos com uma média de 1.000 a 2.000 pessoas novas todos os dias no canal. No Instagram, nós já estamos com uns 250 mil inscritos, mais ou menos, e no Facebook eu nem sei quantos que temos lá, eu sei que é mais de 300 mil. Mas Jesus seja louvado sempre por tudo isso. Eu digo que é um milagre, porque, em primeiro lugar, você ter um canal religioso com conteúdo conservador não atinge as pessoas. Eles querem ver mais é criança tirando meleca do nariz. Isso dá 1 milhão de views. Mas não alguém falando de Jesus, de salvação. Mas está explodindo, então eu disse, Senhor, se o Senhor quer, para honra e glória do seu nome, vamos chegar a 1 milhão, a 2 milhões, quanto mais pessoas virem, melhor. Ou seja, se o Senhor abriu essa porta para mim, ai de mim se não pregar o evangelho, dizia Paulo. Ai de mim se não fizer vídeos que levem pessoas a estudarem a Bíblia, a palavra de Deus. Esse namoro da Record TV já vem de um longo tempo.
E eu resisti algumas vezes. Até quando houve a novela Apocalipse, por exemplo, eu pedi licença para não trabalhar, porque a visão do Apocalipse seria muito distinta daquela que eu acredito. Até eu me lembro que a autora da novela um dia me presenteou. Ela ligou para mim e falou que ela queria criar na novela Apocalipse um personagem em minha homenagem. Ele seria um arqueólogo chamado Rodrigo Queiroz, que até por ironia das ironias foi interpretado por alguém que estudou teologia, Edson Montenegro, que na Igreja Adventista era mais conhecido como Edson Cruz, um cantor que estudou no IAE, gravou discos pela GBM. Ele fez o papel do Rodrigo, arqueólogo, na novela. Mesmo assim, eu agradeci e não atuei com eles. Apenas esporadicamente, na novela Jesus, a gente dava alguns estudos bíblicos ali para eles. Na novela O Rico e Lázaro, aí eu expliquei a parte de Daniel capítulo 2 da estátua. Eles fizeram exatamente como a gente sugeriu. Mas quando chegou a novela Gênesis, o convite foi mais sério, através de um contrato e tudo mais. Como eu sou um obreiro da Igreja Adventista, o contrato foi feito com o NASP, então não tem um segundo salário por causa disso, é tudo revertido para o NASP, é bom deixar isso aqui bem claro. Há o contrato, há um pagamento, mas não vem para a minha folha salarial. Isso aí está tudo indo para a universidade que eu dou aula, como qualquer outro obreiro da Igreja Adventista que assina um termo de compromisso de não ter um outro emprego além daquele da obra, da organização. Estou bem tranquilo nisso, o contrato foi feito com advogados, então agora é oficial. É lógico, eu já esperava que haveria muitas críticas. Graças a Deus, as críticas estão até menores do que os apoios, mas elas existem. E eu as entendo também, não vou criticar os críticos. No passado, quando começou o programa A Voz da Profecia na Igreja Adventista, lá pelos anos 1940, na década de 1940, o pastor Roberto Rabelo também teve a forte rejeição de muitos irmãos conservadores da época que achavam que rádio era coisa do demônio e que uma igreja jamais deveria ter rádio, que cristãos não deveriam ter rádio em casa. A Voz da Profecia, que hoje é tão aplaudida no início, foi muito criticada por alguns irmãos que achavam ser um ato de apostasia da igreja ter um programa na rádio. Quando a igreja começou a comprar rádios, você imagina. Depois foi a vez da televisão. Um dos primeiros programas televisivos da Igreja Adventista foi o programa Fé para Hoje. E muitos adventistas nem tinham TV em casa e compraram TV para assistir Fé para Hoje. Houve até uma piadinha de alguns mais conservadores que diziam: os adventistas compraram a televisão para assistir Fé para Hoje e perderam a fé para sempre. Para você ver como é que nos usos e costumes as coisas foram mudadas. Hoje a igreja tem um canal de TV. A crítica da vez é se a igreja pode se valer de dramatizações para representar a palavra de Deus. Então há pessoas que têm citações de Ellen White fora de contexto, completamente fora de contexto, para falar que Ellen White era contra dramatizações. O próprio White State dos Estados Unidos falou que não é essa a correta interpretação de Ellen White. A igreja já investiu em filmes e outras coisas mais. Este não é apenas um detalhe, uma característica do contexto adventista. Mesmo em outras igrejas pentecostais, neopentecostais, havia também a mesma crítica. Os crentes não podiam ter televisão. Muitas igrejas, agora que os cristãos estão começando a ter TV. A mesma pergunta pode ser feita também através das redes sociais. Muitos que criticam o fato de nós estarmos usando uma teledramaturgia são inscritos em canais de YouTube e outras coisas mais. Eu digo assim, eu respeito aqueles que discordam, mas tudo foi feito com muito carinho, com muito amor, e já há muitas pessoas estudando a Bíblia por causa da novela Gênesis. Eu deixei bem claro duas coisas em todas as entrevistas que dei, inclusive nessa. Eu não sou o autor da novela, eu não tenho controle 100% de tudo que será dito na novela, mas nós dirimimos a novela ao máximo possível de qualquer erro histórico ou bíblico que possa haver. Há algumas questões que não são necessariamente erro, são interpretações diferentes da minha. Eu tenho que levar em consideração isso. Algumas pessoas falam o seguinte: a novela tem muitos erros, mas veja bem, aquilo ali não é necessariamente um erro, é uma interpretação diferente. É lógico que se eu acho que a minha interpretação é correta, a outra está errada. Mas eu quero dizer que eu não posso manipular o texto como se a novela fosse feita apenas para adventistas. E há também a licença poética. Aquilo que a Bíblia não diz, nós podemos construir o quadro. Isto colocado, alguém pode perguntar: tudo bem, Rodrigo, mas você sabia que tinha algumas coisas que você, como adventista, não concorda e mesmo assim você aceitou ter o seu nome atrelado à novela? Claro, por duas razões. Em primeiro lugar, muitos, até adventistas do sétimo dia, estão sabendo pela primeira vez que existe uma teoria chamada teoria da brecha. Há pessoas que acreditam que Lúcifer
caiu na Terra e que os dinossauros estavam aqui antes de Adão. Há teólogos que dizem isso, a Bíblia de Scofield diz isso. E o fato da novela trazer isso abriu a possibilidade de muitas pessoas perguntarem, foi assim? E nós podemos apresentar por que nós acreditamos que foi diferente. O Brasil amanheceu comentando Gênesis e não Big Brother Brasil. O Big Brother foi lançado de maneira estratégica pela Rede Globo na mesma época que a novela Gênesis foi lançada. Mas, graças a Jesus, o Brasil não amanheceu falando de Big Brother Brasil. O Brasil amanheceu falando do Gênesis. Quer para criticar, quer para concordar, quer para conhecer mais. Isso, para mim, já é um ganho tremendo. Olha a oportunidade evangelística de muitas pessoas, quando a sua vizinha vier comentando sobre a novela, ele fala, você quer aproveitar e estudar a Bíblia comigo? Eu vou te ensinar mais sobre o Gênesis. Podemos fazer do limão uma limonada. Muitas pessoas agora querem conhecer mais desse livro. E, ademais, eu digo, o que eu quero é que as pessoas falem da palavra de Deus. Como aconteceu com o filme do Mel Gibson, que foi inspirado em parte no livro Desejados de Todas as Nações, mas era um filme que tinha teores católicos e marianos. Mesmo assim, a igreja nos Estados Unidos aproveitou o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, e lançaram trechos do livro Desejar Todas as Nações como o livro no qual Mel Gibson se inspirou. E pouco tempo depois, Mel Gibson fez de novo um filme sobre um adventista, Desmond Doss, que foi fiel ao sábado, e como isso foi um testemunho maravilhoso sobre a guarda do sábado para pessoas ao redor do mundo. Então, sabe, se até Paulo valeu-se do Deus desconhecido de Atenas para pregar o evangelho, se até João valeu-se do Logos de Heráclito para iniciar o seu evangelho, por que eu não posso partir também de uma teledramaturgia? E a segunda coisa que eu deixei bem claro nas entrevistas é que a novela não está para substituir a Bíblia, mas para ser mais uma ferramenta, para abrir portas para que as pessoas possam estudar a Bíblia, livro no qual a novela se inspira. Agora, o que eu peço, se posso fazer isso através dessa entrevista, é que todos aqueles que estiverem ouvindo esse depoimento, quer concordem com o meu método ou quer discordem, pelo menos respeitem o fato de que estou fazendo isso com muita oração, com muita sinceridade e com um desejo enorme de levar pessoas a conhecerem as 3 mensagens angélicas. Mas você sabe, às vezes para chegar nas 3 mensagens angélicas eu não posso começar com elas. Jesus não começou com a samaritana dizendo que ele era o Messias. Ele primeiro pediu água. Depois conversou sobre o Monte Gerizim. Depois falou da vida pessoal dela. Só no final ele se revelou como o Messias. Até Jesus foi um evangelista prudente. Não compensa começar já com a doutrina do santuário. Às vezes o evangelismo começa com pedir um pouco d'água para o vizinho, bater um papo com ele e, quem sabe, dialogar sobre uma novela, sobre o Deus desconhecido de Atenas, para então falar do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.